De acordo com o Itamaraty, há cerca de 1.200.000 brasileiros vivendo nos Estados Unidos, o destino preferido de quem quer tentar a vida fora do Brasil. Como ficou a vida da comunidade brasileira com a pandemia da Covid-19? É esse o assunto da nossa conversa com o médico sanitarista Eduardo Siqueira, professor da Universidade de Massachusetts, em Boston, já há 30 anos, e Maria Tereza Frota, professora de nutrição da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora na Universidade de Massachusetts, Boston também. Então, os dois falando conosco diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Olá, sejam bem-vindos, muito obrigada por participarem conosco aqui remotamente, aí, diretamente dos Estados Unidos. E eu começo perguntando, então, para o doutor Eduardo. O senhor é também colaborador aí do board, né, do Centro de Imigrantes Brasileiros de Boston. Então, e o Massachusetts é um grande polo de brasileiros, não é isso mesmo? Massachusetts tem sido, durante as últimas décadas, o segundo maior polo de emigração dos brasileiros para os Estados Unidos. E esse centro, que se chamava Centro do Imigrante Brasileiro, mais recentemente passou a se chamar Centro do Trabalhador Brasileiro, é um dos principais grupos, organizações sem fins lucrativos, que tenta responder às demandas e necessidades do imigrante brasileiro aqui em Massachusetts. E eu tenho trabalhado com ele já há mais de 15 anos e, portanto, temos uma parceria de longo prazo de buscar entender os problemas vividos pela população brasileira e também dar resposta às necessidades delas, particularmente levando em consideração que a grande maioria dos brasileiros que emigram para cá, para Massachusetts, vem para cá para trabalhar. Portanto, o nome passou a ser Centro do Trabalhador, porque ao redor do trabalho e das condições de trabalho e dos problemas vividos em relação ao trabalho, o centro dedica a maior parte das suas atividades. Porém, como todo trabalhador também mora em algum lugar, também tem problemas com a imigração, o centro acabou tendo que lidar fundamentalmente com questões vinculadas à imigração, porque esse é um dos problemas centrais, é uma das demandas centrais de todo brasileiro que muda para cá, seja no curto prazo, seja também no longo prazo. De acordo com uma estimativa do Migration Policy Institute, de 2016 ainda, dos brasileiros, né, desse número total que mora nos Estados Unidos, entre 250.000 e 400.000 são ilegais, não têm autorização para estarem aí. Isso também se reflete na população brasileira aí em Massachusetts? Tem muitos ilegais? Com certeza. A gente usa a palavra indocumentados, mais do que ilegais, por uma questão também de politização que foi feita dessa chamada ilegalidade. Então, é um número muito grande. Nós achamos que cerca de 3/4 da população brasileira que vive aqui em Massachusetts, os dados podem ter mudado um pouco no período mais recente, mas é mais ou menos isso. Cerca de 70% a 75% da população brasileira aqui não tem autorização para permanecer nos Estados Unidos regularmente. Isso significa dizer que eles são considerados indocumentados e levam a vida como indocumentados nos Estados Unidos, que tem uma série de consequências, a maioria delas negativas, mas isso não impede que os brasileiros sobrevivam e consigam levar uma vida razoável comparado com o que eles viviam nos Estados Unidos. Agora, politicamente, já desde a eleição, né, do presidente Trump também, que ele já vem com um discurso, né, contra a imigração, então já deve ter dificultado um pouco, e agora mais recentemente, né, com a Covid, a gente imagina que a situação dos imigrantes, principalmente esses sem documentação oficial, se complicou mais ainda, né? Com certeza. Ficou difícil para todo mundo, com ou sem documento. Para aqueles que não têm documento, que são a maioria aqui, a situação já era complicada em alguns aspectos. Mas eles conseguiam trabalhar, eles têm os seus filhos nas escolas, as escolas não pedem documento, então os filhos frequentam as escolas, já existe um número razoavelmente grande de crianças e adolescentes, inclusive estudantes a nível de universidade que emigraram para cá pequenos, como criança ou como adolescentes, mas essa vida se deteriorou muito em função do fato de que a mão de obra brasileira aqui no Estado é fundamentalmente informal. Ela trabalha, por não terem documentos, ela trabalha muito numa relação de informalidade, como também no Brasil existe a mão de obra informal,
E, portanto, com a paralisação da economia e do setor de serviços, esses brasileiros, então, passaram a ter muito mais dificuldade, porque não tem contrato formal de trabalho, não tinham contrato formal de trabalho, e com a paralisação, inclusive dos serviços onde eles trabalham mais, que para as mulheres são basicamente serviços de limpeza, de casas, mas também de escritórios, de alguns comércios, e os homens na construção civil, houve uma paralisação de mais de 2 meses dessas atividades. Então, os brasileiros ficaram com muita dificuldade de sobreviver, já que a inserção deles no mercado de trabalho não os levou a receber o auxílio que o governo americano deu de $600 para cada um e 1.200 para famílias. Esses brasileiros não tiveram acesso a isso. E em relação ao que você falou, em relação à imigração, esse processo de perseguição aos imigrantes já data desde a década de 90. Eu já vi esse filme antes, dependendo da administração que está no governo central, no governo federal, ela pode piorar ou melhorar. No período dos governos Bush, isso aconteceu muito, houve muita perseguição. No governo Obama, a perseguição continuou, embora tenha modificado a forma, mas mesmo assim muitos brasileiros foram deportados. Eu sou da época em que os brasileiros voltaram de avião, aviões cheios de brasileiros deportados, isso já nos anos 2003, 2004. Portanto, não é uma situação nova. Ela se agravou com as políticas mais recentes do presidente Trump e se agravou mais ainda com a pandemia, com a epidemia da Covid-19, que, na verdade, criou uma situação mais grave, para que já vinha ocorrendo uma perseguição de deportação, de batidas, de dificuldade dos brasileiros continuarem aqui, mas com a pandemia a situação se tornou ainda mais difícil, porque além da perseguição política, se acrescentou a dificuldade de sobreviver, de ganhar dinheiro, de enviar dinheiro para as famílias no Brasil, etc. Professora Maria Tereza, a senhora é professora de nutrição da Universidade do Maranhão e está aí fazendo uma pesquisa na Universidade de Massachusetts, Boston. Isso. Conta para a gente um pouco sobre a sua pesquisa. Então, o nosso objetivo era justamente avaliar o impacto da pandemia na vida dos brasileiros que moram aqui no estado de Massachusetts. Porque o que acontece é que quando tem essas pesquisas, os brasileiros acabam não sendo identificados, eles ficam misturados com outros imigrantes. E com isso fica complicado conhecer a realidade dessa nossa população que está aqui, que é específica, que é diferente de outros latino-americanos, asiáticos, enfim. Então, eles entram naquela categoria latinos, né? Só que eles não se autodeclaram latinos, pelo fato de a gente falar português, eles não se identificam nem com latino ou hispânico, né, com essa terminologia. Ou então o afrodescendente, o oriental, o asiático, né, que são as categorias que tradicionalmente estão nessas pesquisas. Então, nós procuramos lugares, centros que fazem esse atendimento aos brasileiros, né? O Centro do Trabalhador Brasileiro e o New England Community Center, que presta também assistência nessa parte de documentação, passaporte, procurações, essas questões, para tentar conhecer. Essa pesquisa ela está em andamento ainda, a gente ainda não tem resultados conclusivos, mas como o doutor Eduardo falou, nessa questão da Covid, não tem assim, muita novidade. O que essa pandemia mostrou é que ela agravou os problemas já existentes. Então, praticamente assim, na questão alimentar, que é o que nos move, assim, uma preocupação importante, já que é um direito humano fundamental, inclusive no caso do Brasil, garantido pela nossa Constituição Federal. Como que estaria essa questão, que o primeiro direito, é a coisa que, sem isso, sem a alimentação, o brasileiro não pode, por exemplo, trabalhar. Agora, aí nos Estados Unidos não existe essa garantia legal, oficialmente, né? Ou existe também, assim, como no Brasil? Na verdade, assim, o direito humano à alimentação
adequado e saudável, ele é um direito humano inalienável e ele é, digamos assim, é reconhecido mundialmente. No caso do Brasil, foi feito, alguns países fazem isso e incorporam esse direito à sua legislação, que foi o que, no nosso caso, tem uma emenda constitucional em 2010, emenda constitucional 63, que incorporou esse direito à nossa Constituição. Então, a gente tinha essa preocupação de conhecer um pouco. Na verdade, o que se sabe é que a luta pela busca do alimento, essa luta diária, ela só se intensificou para aqueles que já tinham uma certa dificuldade, né? E desses locais que prestam atendimento aos brasileiros, também existe a distribuição de alimentos, inclusive, para aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. E assim, o que está se observando agora é que os brasileiros eles estão voltando a trabalhar, na medida em que o estado de Massachusetts também está com uma reabertura, né, lenta e gradual dos locais, restaurantes, por exemplo, funcionando quando tem um espaço aberto, né, que não seja... e respeitando o espaço entre as pessoas, todas aquelas regras que estão sendo preconizadas. E aí, com isso, o tipo de emprego que o professor Eduardo mencionou, que é o que mais, digamos assim, com os quais os brasileiros mais se ocupam na área de serviços, né? Limpeza, jardinagem, então esses empregos eles estão voltando aos poucos. Só que a maioria relata que voltou a trabalhar com redução de horas, alguns tiveram que mudar de função para se adaptar, mas, então assim, a situação é que o brasileiro, ele quando chega aqui, ele vem determinado e ele não se dá por vencido, ele vai à luta mesmo. Doutor Eduardo, o senhor que é médico, né? A questão da saúde, mesmo antes da pandemia, sempre é uma preocupação para os brasileiros, porque nos Estados Unidos não existe o atendimento hospitalar gratuito, como no Brasil temos o SUS, né? E aí tende a ser, né, bastante caro, né, o atendimento médico, hospitalar. Como está sendo resolvido isso com a relação à Covid? O mais importante, o mais comum, é que o brasileiro vai evitar ir ao hospital ou ter atenção médica até a penúltima hora. O que quer dizer com a penúltima hora? Quando já não tem mais jeito, que já a situação ficou grave, ele tem sintomas, ele tem que necessitar um certo cuidado médico. Aí ele aparece. Durante a pandemia, se abriram possibilidades para atendimento de emergência que já existem normalmente para quem mora aqui. Mesmo sem ter plano de saúde, na situação de emergência, de risco de vida, o brasileiro tem atendimento. Existem algumas redes de hospitais e clínicas que atendem os brasileiros em grande quantidade. Existe um aqui, que é chamada Aliança de Hospitais de Cambridge, que é uma cidade próxima, onde fica a Harvard, onde fica o MIT. Então, eles têm uma tradição de atender os brasileiros já há muito tempo. E os brasileiros se sentem confortáveis ao se dirigir a essas clínicas e hospitais, porque lá se fala português. Não só por parte de tradutores, intérpretes, como também vários médicos e enfermeiras falam português, não sendo brasileiros. Então, já existe uma tradição antiga e, portanto, os brasileiros, em geral, aparecem nesses serviços, como também em algumas cidades onde existem já médicos que falam português ou serviços que tradicionalmente atendem a população brasileira. É o caso de Framingham, que é uma cidade que fica a cerca de meia hora de Boston, e lá, sim, os brasileiros já têm uma tradição antiga de ter um certo grau de atenção médica. Porém, o que a gente tem ouvido, e ainda não é um dado totalmente verificado, vamos dizer assim, é que muitos brasileiros ficaram com medo de aparecer, porque ou achavam que iam ter que pagar muito caro, ou não tinham a informação em português necessária para saber como se cuidar,
E isso tem levado a uma situação em que muitos deles ficaram em casa, como, aliás, ocorreu em todo mundo. Várias pessoas ficaram em casa, principalmente achando que não iam ter um sintoma grave. E muita gente acabou vivendo esse tipo de situação. Outros continuaram trabalhando mesmo tendo algum sintoma, porque não podiam parar de trabalhar, aqueles que podiam. E tem a parcela de brasileiros, como também no Brasil, que continua não levando muito a sério o coronavírus. Então, temos ouvido falar de festas, temos ouvido falar de churrascos, e os brasileiros têm feito isso. Recentemente, eu fiquei sabendo de uma cidade aqui próxima, chamada Everett, cerca de 200 brasileiros fizeram uma festa publicada no Facebook, respeitando completamente tudo que o governo do estado e as prefeituras têm procurado fazer, ou seja, sem máscara, sem manter o distanciamento. Então, isso é para dizer o seguinte: a situação da população brasileira varia, dependendo de que grau de informação tem, que acesso a serviço de saúde tem, e isso tem muito a ver com onde mora. Algumas prefeituras aqui têm, de fato, um contato razoável com a população brasileira. É o caso de Somerville, não deixa de ser o caso de Boston, é o caso de Framingham, que são várias cidades onde os brasileiros moram. Porque uma coisa que muita gente não sabe é que os brasileiros no estado de Massachusetts estão bem dispersos. Eles moram em praticamente todas as cidades do estado, tem brasileiros que moram lá. E tem algumas regiões onde tem um núcleo maior de brasileiros em cidades que não são nem em Boston, são cidades periféricas, a região metropolitana de Boston. Então, varia muito de acordo com o local onde eles moram, mas existe assistência médica para esse tipo de emergência, que é normalmente o que acontece com os brasileiros. Eles procuram evitar o serviço médico e só vão, e quando vão direto para a emergência, mesmo em casos que não sejam de emergência. Então, eles vão para a emergência porque é o principal local onde eles têm acesso ao serviço de saúde. Isso não quer dizer que é gratuito. Isso quer dizer que, às vezes, eles têm plano de saúde, existe um plano de saúde que cobre, inclusive, os brasileiros indocumentados, mas é um plano que cobre pouco. E eles acabam, de certa maneira, recebendo a conta do serviço que eles receberam adiante. Geralmente é caro. E para muitos é uma surpresa, que pensavam que não iam receber a conta, mas recebem. E outros não. Outros conseguem ter um atendimento básico, que é o que, por exemplo, essa rede de hospitais que eu mencionei oferece. E existe o risco da pessoa chegar lá, ao ser identificado que ela não tem os documentos oficiais, dela, depois que for tratada, dela ser deportada? Não. Esse risco não existe. No estado de Massachusetts não existe, mas muitas pessoas têm medo a si mesmo. Seja por desinformação, seja porque tem medo. A situação de medo, de tensão, de ansiedade na nossa população é comum e corrente. Porque na medida que eu fico sabendo que uma pessoa que mora perto de mim foi deportada, ou foi presa, ou foi a um local público porque tinha que ter uma visita regular com a imigração, né? E aí, de repente, foi preso, isso cria um clima de pânico. E esse tipo de situação, durante a pandemia, continua. Já existia antes, mas durante a pandemia se agrava, e a pessoa muitas vezes não vai, e não é só o caso dos brasileiros, é o caso de muitos outros imigrantes documentados aqui, eles ficam com medo. E isso já tinha acontecido antes. Os médicos e os serviços de saúde já estavam dizendo que muitos pacientes dessas comunidades, a brasileira incluída, já começaram a cancelar atendimento médico, cancelar visitas, cancelar consultas, porque estavam com medo de, ao aparecer e não ter o documento, eles serem deportados. Mas, em geral, não é isso que acontece. Os médicos não fazem isso, os serviços de saúde não informam a imigração que as pessoas não têm documento. Elas não têm obrigação, nem podem perguntar. Professora Maria Tereza, quando a gente fala em alimentação, a questão do valor nutricional é também bastante importante. Já há algum tempo que os Estados Unidos eles enfrentam um problema de pessoas assim, superalimentadas, mas pouco nutridas, né? A obesidade é praticamente uma epidemia aí no país e é inclusive um problema, uma comorbidade, uma situação de risco para a própria Covid, né? Quem é obeso tem mais probabilidade de desenvolver as complicações, né? A dieta tradicional brasileira tende a ser
melhor, mais equilibrada do que a alimentação americana, mas quando eles estão fora nem sempre conseguem manter essa dieta. Como é essa realidade dos brasileiros? Então, nessa pesquisa, nós estamos incluindo o tempo que a pessoa mora nos Estados Unidos e também fazendo uma pequena avaliação, porque, veja bem, a gente tem que entrevistar as pessoas assim, no período que elas estão nesses locais procurando um serviço. E essa entrevista ela tem que ser rápida e ágil, e a gente não pode assim, perguntar tudo que a gente gostaria, fazer um recordatório alimentar, um questionário de frequência alimentar, como seria o ideal, né? Até porque a gente tem essa questão aí mais urgente relacionada com o Covid, que a gente quer tentar entender também. Mas aí a gente procurou incluir algumas coisas que pudessem nos dar alguma pista sobre essa questão. O tempo que as pessoas estão morando aqui, para ver se isso tem influência, porque outros estudos anteriores indicam que muitas vezes a primeira geração que chega tem uma tendência a manter. E a gente tem observado isso, a gente não pode dizer ainda, não sabe dizer ainda os números, porque os dados não estão conclusivos, mas assim, só como observação de quem está entrevistando essas pessoas, a gente tem visto que os brasileiros tentam manter essa refeição preparada em casa e o que a gente chama de comida de verdade, né? O arroz, o feijão, né? Um tipo de carne, uma verdura. Os brasileiros, eles têm nós todos temos essa identidade cultural muito grande com a nossa alimentação, e isso é uma coisa que eles relatam, que eles sentem falta, eles sentem saudade dessa alimentação e tentam preservar. Mas, como você falou, aqui nos Estados Unidos existe o que se chama ambiente obesogênico, ou seja, que favorece a obesidade. Então, assim, a gente tem que pensar na obesidade não como uma questão individual, uma questão como se fosse só fisiológica, né, da pessoa, mas no âmbito coletivo. Então, esse ambiente que favorece com que a gente consuma alimentos chamados ultraprocessados e com grande carga de gordura, açúcar, sal, que aumenta a palatabilidade, ou seja, eles ficam mais saborosos, mais gostosos da gente consumir. Então, quando a gente pega um pacote, por exemplo, é impossível você comer um só, né, uma unidade daquele produto. E aí os pacotes tendem a ser muito maiores do que as porções brasileiras, né? Exatamente. Tudo família. É o grande, o maior e o exagerado, né? Não tem pequeno. E sem falar das promoções, né, da questão do custo, outras vantagens de praticidade ou até da vida útil, né, o que a gente chama de vida de prateleira desses alimentos. E a oferta muito ampla no ambiente. Uma coisa também que a gente está tentando descobrir, que tem perguntas sobre isso, quanto tempo que, né, no caso dos brasileiros, eles levam para ir para uma loja de conveniência, uma loja de esquina, uma loja que vende esse fast food, que é muito mais próximo dele, do que outros estabelecimentos que vendem alimentos como os hortifruti, as carnes, né, leite, enfim. Né? Mas, assim, foi até uma surpresa porque os brasileiros tentam manter, o que não é fácil, considerando esse ambiente que eles estão inseridos, né? E foi um guia assim, muito elogiado no mundo inteiro e basicamente assim, a regra de ouro é fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação, né? E prestar atenção para outras coisas também, como o local onde a gente se alimenta. Então, é muito difícil você conseguir comer um prato de arroz, feijão, bife e salada se você está se deslocando de um lugar para outro, num transporte, no horário do almoço, ou se você está trabalhando no computador, ou vendo TV, enfim, usando
um aplicativo eletrônico, alguma coisa assim, fica bem... Que são hábitos bem americanos também. Né? Pois é, e aí a gente no Brasil tem que ter cuidado para não copiar o que tem de ruim, né? Porque, na verdade, o que acontece é que esse modo da gente se alimentar é que está nos fazendo adoecer e morrer, né? Assim, no mundo ocidental, principalmente. A gente, na pesquisa, colocou um item se a pessoa já recebeu o diagnóstico. Então, porque, obviamente, a gente não tinha nesse espaço condição de fazer ali os exames e diagnosticar a taxa de açúcar, né, da pessoa, ou aferir a pressão arterial, enfim, a gente não tinha tempo para isso. Então, é só uma questão de referência, se ela teve o diagnóstico médico dessas doenças aí. Os brasileiros, quando vêm para cá para trabalhar, como ele já disse, e eles vêm num período de, digamos assim, num platô ótimo de saúde. Já estão na vida adultos jovens, e ainda não começaram a manifestar essas doenças. E aí, no momento que eles adoecem, eles, às vezes por dificuldade dessa questão do acesso aos serviços de saúde e aos tratamentos, né, que pelo custo, eles voltam para o Brasil. Né? Então, assim, voltam e depende do que situação. Né? Voltam para se tratar ou já numa situação, né, para não vir mais para cá, né? Ficar lá. Então, esse é um fenômeno que pode explicar por que a razão que a gente ainda não está com as taxas entre os brasileiros dessas doenças tão altas como os americanos estão, mas a gente vai tentar fazer um comparativo aí também com o que existe aqui e com o que existe de estudo no Brasil. Entendi. Doutor Eduardo, se o senhor quiser comentar, então, as doenças como a Maria Tereza sugeriu, eu peço só que o senhor seja bastante sucinto, porque, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu diria o seguinte, os dados que nós temos dessa rede de hospitais, que eu mencionei antes, a Aliança de Hospitais de Cambridge, mostram que já existe um número razoavelmente grande de brasileiros com sintomas como hipertensão, com obesidade. Inclusive, nessa pesquisa, a gente verifica que há ganho de peso, é praticamente universal o ganho de peso do brasileiro que vem para cá, por causa do ambiente alimentar que a professora Maria Tereza falou, e a tendência é que quanto mais tempo ele vai ficando aqui, mais parecido com a dieta americana ele vai ficando. Portanto, o que a gente vai verificar é que, ao longo dos anos, o brasileiro passa a ter um perfil de saúde parecido com o dos americanos. Mas, no começo, na primeira fase, talvez até a primeira geração, a gente nota que os perfis de saúde da população é melhor, inclusive, do que os americanos, vamos dizer, médios, de similar renda, similar nível educacional. Então, num primeiro momento, a gente nota que a saúde do brasileiro não é ruim. Ela vai ficando ruim ao longo dos anos e vai ficar muito mais parecida com a realidade dos americanos na segunda geração. Eu agradeço muito a vocês dois pela entrevista e pelo tempo que vocês nos concederam aí diretamente dos Estados Unidos. E eu agradeço também a você que nos assiste de casa. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br. Muito obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.